Mas eu já não saí desse negócio, não. Ah, legal, agora o povo tá vendo o negócio do meu trabalho. Oi, gente, tudo bom? Ah, Peraí. ele saiu. Ai, que legal. Pessoal da gravada, o Edu apertou o botão errado, ele saiu. Você vê como é. O trabalho dele. Ele foi treinar outra frase em Libras pra você ler, calma. Ele tá tentando treinar o vai se fuder, Leandro. Aí é sobre Eu isso. fechei a aula do Google. Eu só queria deixar isso bem claro aqui pra vocês, tá bom? Eu sou muito inteligente. Não, é muito bom, cara. Puta que pariu, eu mereço um prêmio. Eu e tecnologia não mistura. Vai, gente, vamos começar agora, sem sacanagem. Não sei se todo mundo viu o post no Facebook. Vocês leem o post? Falando, sendo sincero aqui, vocês leem o Eu post? tento ler todo dia, mas. Eu não sabia. Eu tenho certeza, eu não sabia. Eu nem tenho. Não, eu tinha certeza, mas enfim, ó. Hoje a gente vai ver, seguindo a sequência cronológica, independência dos Estados Unidos. Aí vocês pensam, nossa, que merda! E realmente, só que isso quer dizer que amanhã é Revolução Francesa. Então, se animem, fiquem felizes que amanhã vai ser uma aula legal. Mas é importante a gente estudar a independência dos Estados Unidos. Ela é chamada de Revolução Americana. Não é por um acaso, ela tem uma importância muito grande para o mundo, que a gente vai ver agorinha o porquê, beleza? Então, vou começar a apresentar para vocês, se tem esses slides lá. E, eita, vamos começar. Gente, eu sei que hoje em dia é inevitável a gente pensar nos Estados Unidos e a gente pensa provavelmente em guerra. Então, Iraque, invasão na Líbia, intervenções ao longo do mundo. É o país mais poderoso da atualidade. Tem um exército mais bem preparado, é o mais rico. A China está chegando lá, mas ainda é. Só que isso é uma visão moderna que a gente tem dos Estados Unidos, contemporânea no caso. Os Estados Unidos que eu vou falar hoje para vocês nem eram ainda Estados Unidos da América. Eram as 13 colônias britânicas aqui na América do Norte, tudo bem? Então, gente, é aquele negócio, né? Vamos dar uma desvencilhada dessa imagem que a gente tem hoje de um Estados Unidos que é a maior potência militar do mundo e vamos voltar para quando eles eram quase nada, que eram esse territóriozinho pequenininho aí no Oceano Atlântico, dividido em 13 repartições, que eram todas colônias ainda da Inglaterra. E os Estados Unidos, gente, era um território de menor importância para os ingleses, não era muito lucrativo, então não tinha tanta atenção assim, e ele meio que ficou esquecido por lá, tamanha a importância desses caras nessa época. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que saber, tá bom? Segundo ponto dos Estados Unidos nesse período, que aí também é importante, até para depois, quando a gente for estudar a Guerra de Secessão, esse tipo de coisa. Você tinha uma diferença muito grande entre os estados do norte e os estados... Cacetada, mas tem... Oxi, pera. Tá entrando bastante gente. Você tem uma diferença muito grande econômica, política e social entre os estados do norte dos Estados Unidos e os estados do sul. Vamos entender isso por que agora. O norte, gente, ele predominava a propriedade familiar, ou seja, terras pequenas, bem distribuídas entre comunidades tradicionais, cada família tinha sua terra, plantava na própria terra, normalmente o que era produzido era de subsistência. Portanto, a mão de obra era livre no norte, por ficar em uma zona temperada, ó, olhem os trópicos, tá bom? Olhem os trópicos. Essa região aqui fica numa zona temperada, que é a mesma zona da Europa. Se vocês, peraí, eu tô com o mapinha aqui. Ó, gente, vocês percebam que o norte dos Estados Unidos está muito mais próximo do clima da Europa do que o sul? Então, se o norte está mais próximo do clima da Europa do que o sul, é de se esperar que no norte só nasça, só cresça produtos que também existam lá na Europa. Então, qual que é o detalhe? Olha só. O norte era basicamente uma mini Europa, gente. Uma mini Europazinha em questão de climática. Então, só vai plantar o que planta na Europa. Por que raios, em um contexto colonial, em que você tem a conquista do Brasil, que você tem a conquista das Antilhas, de regiões da África, para plantio de produtos tropicais, como é o caso da cana-de-açúcar, como é o caso do café, por que raios a Inglaterra teria interesse no norte dos Estados Unidos, sendo que toda essa região tinha o mesmo clima que a própria Inglaterra? Não fazia sentido. Vocês não concordam comigo? Então, o norte, ele cresceu muito mais num contexto de colônia de habitação, não de exploração. As pessoas iam para o norte dos Estados Unidos para morar lá, não para explorar.
Por que elas iam morar lá? Principalmente por causa das perseguições religiosas que a gente teve na Inglaterra. Foi o tema da nossa última aula, da Revolução Gloriosa, do que os Stuarts fizeram. Então, esse povo fugia para aí, fugia para o norte dos Estados Unidos. Tá, esse é o norte. O sul. O sul já era um pouquinho mais interessante. Por quê? Primeiro, grande latifúndio, então não era mão de obra familiar, era essas fazendonas que a gente está acostumado no Brasil. A mão de obra era predominantemente escrava, não é que não existia escravidão no norte, mas a mão de obra predominante lá era livre, aqui no sul não, eles vinham direto da África, trabalhavam principalmente em plantação de algodão, de cana. O sul está numa zona tropical, então, portanto, o clima é diferente da Europa e, portanto, dá para plantar produtos que não tem na Europa, então cana, café, algodão e etc. E, portanto, se você tem uma região que, assim como o Brasil, que assim como boa parte da África, que assim como o Caribe, serve aos interesses de uma política mercantil, serve aos interesses de uma economia colonial, o que era produzido no Sul era destinado para o mercado externo, enquanto no Norte era o interno. No Norte as pessoas plantavam, produziam e abastecia o próprio Estados Unidos. Aqui no Sul, não. Aqui no Sul, isso vai para fora. Eles vendem para fora, tá bom? Só que mesmo o Sul, que era um lugar muito lucrativo, para a Inglaterra, não era tão lucrativo contra outras regiões. Querem um exemplo? Antilhas Inglesas. Esse lugar dava um dinheiro do caralho. Então, os Estados Unidos como um todo, gente, que nessa época, quando eu falo Estados Unidos, gente, estou sendo anacrônico, tá bom? Isso aqui não chamava Estados Unidos ainda, chamava 3 colônias inglesas na América. Só que, para não falar 3 colônias inglesas na América todas as vezes, eu vou falar Estados Unidos, mas Estados Unidos é só depois da independência, tá bom? Só dando detalhes aqui para vocês. Mas a Inglaterra, ela não tinha uma preocupação tão grande com esse território. Ele não era tão útil assim, não era tão lucrativo. Então, aconteceu nessa região, um negocinho chamado negligência salutar, em que a Inglaterra, mesmo sendo metrópole, mesmo sendo quem deveria impor o domínio às suas colônias, ela deixou a região que hoje em dia corresponde aos Estados Unidos mais ou menos livre, economicamente, ou seja, deixar o norte produzir seus próprios produtos e vender internamente para os Estados Unidos, e também politicamente, deixar com que essas regiões administrativas se organizassem, tivessem uma vida política ativa. Porque, gente, colônia é colônia. Você não quer que a sua colônia tenha independência financeira, independência econômica. Não, você quer vender seus produtos para sua colônia. E quer pegar os produtos dela e vender para outro lugar mais caro. E você também não quer que a sua colônia tenha independência administrativa. Onde já se viu isso? Não faz sentido. Então, quando Portugal dominou o Brasil, pau no cu de negligência salutar, era mão de ferro, era governador de província, era capitania, era aqui, rédea curta. Nos Estados Unidos, não. Porque não era uma terra tão útil assim a Inglaterra, ela meio que deixou passar. Isso foi essencial para que essa região se tornasse livre posteriormente. Espera aí que eu escrevi errado aqui, gente. Produção do norte, tá bom? Com o tempo, a produção do norte, lembrando, norte, mão de obra familiar, pequenas propriedades. Com o tempo, a produção do norte, ela se desenvolve, ela fica mais requintada. O que o norte se envolvia? Principalmente material de pesca, madeira mesmo, assim, madeira, e também alguns artifícios navais que eles usavam. Com o tempo, esses produtos do norte, eles ficam mais chiques, ficam melhores. E aí, o norte não vai só abastecer o mercado interno, ele não vai abastecer só os Estados Unidos, ele vai abastecer ao redor, ele vai mandar para outros lugares. E aí o que acontece? Começa a rivalizar com os produtos da Inglaterra, da própria metrópole. Olha que loucura. É nesse cenário de que você tem uma superprodução aqui no norte dos Estados Unidos que a gente tem um negocinho muito interessante chamado comércio triangular, que é o que eu vou passar agora para vocês. Essa parte vocês entenderam? Tá tudo ok? Deixa eu ver se tem pergunta. Aonde que eram as Antilhas Inglesas? Caribe. Aqui, ó. Bem aqui. Ô, Edu,
Oi? O povo que colonizou o norte era perseguido, eles tinham que religião, porque eles eram perseguidos? Então, varia bastante, mas normalmente era calvinista. Lembra dos puritanos, dos presbiterianos da outra aula? Que vira e mexe, vamos cortar a cabeça. Então, eles fugiam para os Estados Tá Unidos. bom. Obrigada. Imagina. Também tinha cigano, né? Cigano. Isso, acho que aí vem um pouco depois, na realidade. Gente, Estados Unidos, apesar das políticas atuais, foi feito por imigrantes. Então, quando ele teve a expansão dele, que a gente vai estudar depois, foi irlandês, polonês, eslavo, foi um monte de gente para lá. Só que aí é uma imigração posterior, agora é mais inglesa mesmo, tá bom? Seguinte, o que aconteceu foi o seguinte esquema. Norte começou a produzir muito produto. Não dava mais só para abastecer os Estados Unidos. O Norte começou a vender para outros lugares. E aí, olha só como é que funciona esse negocinho chamado comércio triangular. Ó. O Norte dos Estados Unidos produzia tecidos, produzia coisas de madeira, produzia armas, produzia esse negócio tudo, e mandava aqui para costa da África, tá bom? Mandava aqui para a costa da África, onde é a Costa do Marfim, Costa do Ouro, se eu não me engano, hoje em dia é Serra Leoa, esses países aí, se eu não me engano. Eu acho que é isso, né? Costa do Ouro, Serra Leoa. Hoje, Guiné, nossa, errei. Serra Leoa tá aqui, mais aqui para cima. Enfim, cacete, entrei no lugar errado. Por sua vez, a África, depois que ela recebia esses produtos, principalmente rum e armas, ela mandava escravos e ouro para as Antilhas. Acabei de falar das Antilhas. Mandava aqui para a América Central, tá bom? A América Central revendia esses escravos para os Estados Unidos, para o sul dos Estados Unidos, para ser mais específico. E também mandava esse melaço, esse açúcar que eles receberam. Então veja como é que ficava cíclico. Olha que interessante. É por isso que chama comércio triangular. Ó, 1, 2, 3, triângulo. Ó, Sul mandava seus produtos para cá. Mandava seus produtos, a África pegava. A África mandava escravo aqui para as Antilhas. As Antilhas recebiam esses escravos e também recebiam ouro. Aí o que as Antilhas faziam? Mandavam esses escravos para o sul dos Estados Unidos, mandava melaço para o norte dos Estados Unidos, e em troca, os Estados Unidos mandava madeira, insumos de pesca, esse tipo de coisa para as Antilhas, entendeu? Ficava assim, pá, pum, pá, pá, pum, pá, pá, pum, pá, ficava o tempo todo. Eu vou voltar, gente, vocês entenderam esse trem de comércio? Que é importante, isso aqui. Explica de novo. Mais uma vez, de novo, eu sei, é um pouquinho confuso. Norte dos Estados Unidos como um todo, mandava para a África rum, armas e tecido. Ia aqui para a África, beleza. A África, por sua vez, mandava escravos, principalmente escravos, que é o mais importante, aqui para a América Central, aqui para as Antilhas principalmente, beleza. Depois que esses escravos chegavam lá, os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, precisava de escravo, a mão de obra era escravagista. Então, os Estados Unidos mandava para a América Central, em troca desses escravos, madeira, esses produtos que o norte produzia. Então, itens de pesca, madeira, itens navais, esse tipo de coisa. E aí, em troca, as Antilhas mandavam escravos para o sul dos Estados Unidos e mandavam para o norte açúcar, porque as Antilhas produziam açúcar. E também mandavam melaço. E aí o que acontecia? Com esse melaço, com esse açúcar que as Antilhas mandavam, o norte produzia rum. Aí ele mandava esse rum para a África. A África mandava escravos para as Antilhas. As Antilhas, em troca, mandavam escravos para o sul dos Estados Unidos, açúcar para o norte dos Estados Unidos, e os Estados Unidos mandavam madeira, pesca, esse tipo de coisa para as Antilhas. Aí eles pegavam esse rum, esse açúcar e transformavam em rum. Rum é uma bebida alcoólica, eu sei que vocês sabem, mas enfim. Aí mandavam para lá, ficava nesse ciclinho. Vocês entenderam? Ô, Edu, eles vendiam ou era tipo um acordo? Não tinha troca de moeda? Não, era venda. Não era in natura, venda? não. Era venda. Era venda de Tá. fato. Esqueci Edu. meu nome. Não, mas é verdade. Edu, essa parte aqui, tipo, então praticamente a parte do norte pagava o que o sul recebia de escravos e também pagava o melaço, né? Não. Tipo assim, você tem que levar que era uma instituição. Era 13 colônias, entendeu? Não é, o norte pagava. Não coloca isso em prova, não, pelo amor de Deus.
Até porque você tinha um comércio muito íntimo entre as Antilhas e o sul dos Estados Unidos, até pela proximidade, entendeu? Aí é que vem... Peraí, a galera da África que mandava as coisas era uma colônia dos Estados Unidos ou era um país independente? Era colônia de outros lugares. Então, a Costa do Ouro... Foi de quem esse trem? Eu não lembro mais, a Gana. Vamos ver. Eu acho que foi da Inglaterra, mas não tenho certeza. Não, foi da Holanda, errei. É que fica mudando o jeito. Ah, não, pera lá. Ah, acertei. Errei e acertei. Também foi um tempo britânico. Então, não, era um país independente. País independente, era colônia, é isso que eu quero dizer, entendeu? Mas não era tipo dos Estados Unidos. Gente, o que eu quero que você. Caralho, eu sempre fico entrando nessa merda. Fecha, quero sair, não quero mais trabalhar. Menino, Enfim. Gente, o que eu quero que vocês entendam é que, assim, esse é o comércio que a gente mais estuda no ensino médio, que cai na prova de vocês. Mas não se limitem a pensar que era tão simples assim. Vocês querem um exemplo? É o próximo slide, que não precisa decorar, não surtem, não precisa saber. Mas isso daqui eram todas as relações que a gente tinha de comércio. Olha a loucura que era, entendeu? Então tinha com o norte da África, tinha com a América Central, tinha com a Inglaterra, tinha com Portugal. Você tinha um monte de coisa, entendeu? A gente chama esse daqui de comércio triangular porque é o mais importante. Mas a gente tem vários interpostos comerciais, vários, tá bom? Para mostrar que os Estados Unidos era um lugar até que ativo, comercialmente falando. É que a grande parte dessas rotas comerciais não passavam pela Inglaterra. Não passava pelo intermédio da Inglaterra. Então aqui, ó, esse comércio triangular, mas dava um dinheiro do caralho. Cadê a Inglaterra nesse esquema aqui? Não tinha. Aí é que vai o detalhe, aí é que vai a importância, entendeu? É aí que vai ser interessante. Tá bom. Oi, pode falar. Tipo, eu não entendi por que é tão importante esse comércio e por que eles faziam, tipo, essa série de trocas, assim, tipo, de um país para país em vez de só ser um comércio direto, assim, sabe? Tipo, dá o rum e pega escravo direto. Porque é um puta de um trampo, né? Olha essa distância, pelo amor de Deus. E outra, você também tinha um lobby aí da Holanda do tráfico de escravos. Lembra da Companhia das Índias, então? Pois é. As Antilhas eram holandesas nessa época ainda. Então, os escravos vinham para cá, eles eram trazidos para lá, porque era assim que o comércio funcionava. Entendeu? Como eram trazidos também para a costa do Brasil. Você tinha um mercado de escravos muito rico aqui. Entendeu? Era meio que um intermediário. Agora, por que é importante esse comércio? Vamos lá. Porque, primeiro, o norte dos Estados Unidos está vendendo seu produto para fora dos Estados Unidos e não está passando pela Inglaterra. A Inglaterra não está ganhando tanto dinheiro assim com isso. Então, você está tendo excedente, você está tendo riqueza. Beleza. Além disso, com esse comércio, o sul dos Estados Unidos consegue sua mão de obra. É assim que ele se mantém. Então, é muito importante para os Estados Unidos, primeiro, porque ele vende, segundo, porque ele recebe escravo. Recebe escravo e recebe outras tecnologias que permitem que ele continue com esse comércio. Ele continue girando a sua economia. É por isso que é tão importante. Você entendeu? Tá tudo aqui agora? Sim. Obrigada, Edu. Imagina. Beleza. Primeiro ponto que eu queria passar para vocês. Agora, guardem tudo isso que eu acabei de falar sobre os Estados Unidos numa caixinha, que a gente vai ver outra coisa, nada a ver. Completamente diferente. Nossa, eu não coloquei a data da Guerra de 7 Anos, mas é um cabaço mesmo. Peraí. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Depois eu passo para vocês a data certinha desse trem, tá bom? Sinceramente, nem lembro de cabeça. Mas, enfim. Gente, por que eu estou mudando de assunto completamente agora? Porque esse assunto é importante. Por N motivos, que eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque não dá tempo. Na Europa, um pouco antes da independência dos Estados Unidos, uns 30 anos antes, ela entrou em um conflito chamado Guerra dos 7 Anos. Por que aconteceu? Uma caralhada de razões. Primeiro, você tinha uma rivalidade muito grande entre a Inglaterra e a França por controle de colônias na América do Norte, controle de colônias na Índia. Vocês se lembrem, mas o Canadá é um país bilíngue. É um país bilíngue que na região de Quebec fala francês. E fala francês porque antigamente Quebec era da França. Então vejam bem, e a Inglaterra queria crescer, estava crescendo o olho para o Canadá. A Inglaterra queria a parte do Canadá. A mesma coisa para a Índia. A França tinha alguns territórios na Índia que a Inglaterra queria, e vice-versa. Então você tinha essa rivalidade entre Inglaterra e França. Além disso, você tinha uma vontade da Inglaterra de limitar o poder do Frederico II. Puta que pariu. Quem que é Frederico II? Explico para vocês. Era o rei do Sacro Império Romano Germânico. Puta que pariu. O que é Sacro Império Romano Germânico? Não cai em prova. Fiquem tranquilos. Só estou passando para contextualizar para vocês. Tá bom? O que vocês têm que saber foi um conflito generalizado. A Europa inteira quase que se envolveu. E foi uma
começão de pau fudida dentro da Europa, tá bom? A gente divide a Guerra dos Sete Anos em 2 blocos. Inglaterra e seus aliados, então Inglaterra, Portugal, por exemplo, e França e seus aliados. França e seus aliados, principalmente a Espanha. Então, de um lado, a Inglaterra, de outro lado, a França, e esses 2 lados com seus respectivos aliados. Foi uma guerra, gente, muito importante, porque foi uma das primeiras que teve proporção mundial. Então, você teve guerra na Europa? Teve guerra na Europa. Mas teve guerra na Índia, teve guerra no Canadá, teve guerra na América Central, nos Estados Unidos. Por quê? Porque eram as colônias lutando por suas metrópoles. Então foi um puta do conflito, uma coisa quase que inédita nessa época, foi uma coisa gigantesca. A Inglaterra ganhou. Tanto ganhou que o Canadá virou dela. A França teve que ceder Quebec, um monte de outros territórios. Só que foi muito caro. Essa guerra foi muito caro. E no fim das contas ela não estava compensando. A Inglaterra saiu muito endividada. Fazer guerra é muito caro. Puta, manter tropa, navio, esquadra, esse tipo de coisa é muito caro. Então, ao fim da Guerra dos 7 Anos, por mais que a Inglaterra tenha saído vencedora, ela saiu endividada. E isso vai ser importantíssimo para interferência da Inglaterra nos Estados Unidos e o que vai fazer os colonos ficarem putos e fazerem sua independência. Vocês vão entender agora. Tá, Guerra dos 7 Anos. Inglaterra ganhou. Top, maravilhoso. Conquistou um monte de outros territórios. Mas saiu com uma economia completamente fragilizada, endividada até o cu, e ela precisava, de algum jeito, pagar essas despesas. A gente está numa lógica mercantilista, de influência estatal na economia. Quando você está com dívida, o que você faz? Aumenta imposto. E aumenta imposto de onde? Nessa época das colônias. Então, a Inglaterra vai começar a fazer um monte de imposto nos Estados Unidos para tentar gerar lucro. Gerar lucro não, gerar liquidez, qual que é o nome desse negócio? Gerar dinheiro, gente. E com esse dinheiro conseguir pagar as suas dívidas da Guerra dos 7 Anos. Além disso, além desse ato não, além dessa medida que ela tinha que colocar para pagar suas dívidas, a Inglaterra também estava insatisfeita com a competição dos produtos das 3 colônias. Lembra que eu acabei de falar? Que você tem esse comércio triangular aqui, que não passa por Inglaterra, que ela ganha muito pouco dinheiro? Então, olha que louco. O produto da colônia estava começando a rivalizar com o produto da metrópole. E aí, que porra é essa? Isso não pode existir. Então, olha que interessante. Essas novas taxas, esses novos tributos que a Inglaterra vai colocar para os Estados Unidos vão servir, primeiro, para que eles aumentem a receita, abasteçam os cofres públicos e, com isso, paguem as suas dívidas da Guerra dos 7 Anos e também para baixar a bola dos Estados Unidos, para que esse comércio todo aqui não seja tão lucrativo e que assim o produto da Inglaterra prevalecesse em relação ao produto dos Estados Unidos. Então era uma via de mão dupla. Alguns exemplos de novos tributos. Lei do Açúcar, de 1764, em que agora você tem um imposto para todo o açúcar que não vem das Antilhas Inglesas, Ó, América Central se fudendo, peraí. Ó, América Central sendo taxada aqui. Ó, o comércio triangular se fudendo. Porque agora, o açúcar dos Estados Unidos, para não ser taxado, tem que vir de um só lugar específico. Antilha Inglesa. Vinha só da Antilha Inglesa? Não, vinha de tudo quanto é lugar da América Central. Vinha de Cuba, que era da Espanha, vinha das Antilhas Holandesas, vinha de um monte de lugar. Então agora, esse comércio triangular começou a ficar mais caro. Por quê? Porque a partir do momento que, por exemplo, o açúcar cubano chega no porto de Boston, ele vai ser taxado. O açúcar inglês não. Então esse comércio começa a ficar difícil. Tá. Outro tributo. Lei do Silo, de 1765. Agora, todo documento, todo papel mesmo, papel, entendeu? Papel. Todo papel que chegasse nos Estados Unidos tinha que ter o selo real. Você tinha que pagar para dar uma carimbada lá e falar que aquele papel é legítimo perante a coroa britânica. Gente, era tudo. Era livro, era documento, era certidão, era carta de baralho, tudo tinha que ter o selinho na Inglaterra, para eles conseguirem, obviamente, dinheiro. Além disso, a gente tem o aquartelamento, que não é necessariamente um tributo em cima de espécime, mas o que aconteceu é o seguinte: a Inglaterra, depois da Guerra dos 7 Anos, mandou algumas tropas para os Estados Unidos, mais ou menos 10 mil soldados para ficar lá permanentemente. E você tem que dar comida para essa galera, você tem que dar estadia, você tem que dar munição. Então, o aquartelamento eram tributos que os colonos tinham que pagar
para alojar essas tropas que vieram, entendeu? Então, dar comida, dar abrigo, dar esse tipo de coisa. Por fim, o último tributo que eu quero falar para vocês é a Lei do Chá, de 1773, em que basicamente você dá o monopólio do comércio e venda de chá para a Companhia Britânica das Índias Orientais, que era muito importante, mas não era a principal do mundo. Você tem a Holanda aí, tá bom? Vocês entenderam? Você está limitando a fonte de chá a um único fornecedor. Isso encarecia o chá. E aí isso deixou o povo muito puto. Como a gente vai ver logo em seguida. Alguma dúvida, gente? Nossa senhora, essa aula voa, hein? Ô, Edu, Oi. você pode explicar o aquartelamento de novo, por favor? Depois que a Guerra dos 7 Anos acabou, a Inglaterra, já vendo que os Estados Unidos estava lá dando uns vai Corinthians dele, uma maracutaia, ela manda 10 mil soldados, ela deixa 10 mil soldados permanentemente em território dos Estados Unidos. Só que você tem que manter essa galera de algum jeito. Tem que dar comida, munição, roupa. E aí o que ela faz? Ela passa essa lei do aquartelamento para que os colonos pagassem em partes as despesas desse exército permanente, entendeu? Desses 10 mil soldados. É isso a lei do aquartelamento. Beleza? Mais alguém? Peraí. Rapidão, O que bora, eu ia te falar? O que eu ia te falar? Não sei. A primeira, da lei de açúcar, deixa eu falar, mas essas Antilhas que produziam melaço, o que prejudicou essa lei do açúcar? Não entendi. O que prejudicou os colonos? Porque eles pegavam das Antilhas, certo? Beleza, então. Vinha só das Antilhas Inglesas. Só das Antilhas Inglesas. Agora, o único açúcar que não é taxado é só das Antilhas Inglesas. Você sabe se o açúcar da Antilha Inglesa é o melhor? Eu não sei. Imagino que não. Então, beleza. Açúcar cubano. Vamos supor que ele é melhor que o da Antilha Inglesa. Ele era taxado. Mas nessa parte triangular, nesse comércio triangular, então, era as Antilhas. Isso, era as Antilhas. Só que, olha só, tem Antilha, que é uma região inteira, e essa região chamada Antilha é repartida em outras regiões. Você tem a Antilha Inglesa, a Antilha Holandesa, entendeu? Sim. Era toda uma região. Não poderia ser outras Antilhas. Exatamente. Ou poderia ser de outro lugar da América Central, podia ser de Cuba. Cuba sempre produziu açúcar, o açúcar cubano sempre foi muito bom. Aí o açúcar de Cuba é taxado. Puta, já prejudicou o comércio triangular, entendeu? Uhum. E sobre o negócio da Guerra dos 7 Anos, eu não entendi muito bem, mas depois você me explica. Eu não entendi muito bem, tipo, what the fuck, né? Por que aconteceu? Por que aconteceu e... Honestamente, não importa, sendo bem sincero, mas são N motivos. O principal é que a influência da Inglaterra estava entrando em conflito com a influência da França e eles entraram em guerra, basicamente. Tá, e o que era o rei do Sacro Império Otomano Germânico? Eu coloquei para detalhe para vocês, não precisa saber disso, gente. Que é o do Frederico II, tá bom. Isso. E eu coloquei a data do negócio. Eu vi, vocês colocaram no chat, gente, obrigado, de verdade. Eu sou santo, fui eu. Deus te pague você. Vamos lá. E aí, gente, esses novos tributos deixaram o povo muito puto. Tiveram vários motivos, vários eventos que são considerados estopim para a Revolução dos Estados Unidos, para a independência dos Estados Unidos. Algum deles que eu vou falar para vocês, rapidinho, que a gente está com pouco tempo. Primeiro, Massacre de Boston, 1770. O povo estava começando a ficar puto com esses novos tributos, estava começando a ficar puto. Aí, eles organizaram uma manifestação pacífica. Era pacífica, em Boston. O povo só estava lá de boa. Reza a lenda que era inverno, aí os manifestantes começaram a ficar com espírito de porco e pegaram uma bola de neve e jogaram contra os soldados ingleses. E aí o que os soldados ingleses fizeram? Acharam a brincadeira muito engraçada e fuzilaram os manifestantes. Então, esse é o Massacre de Boston. Você tinha manifestantes contra essas novas taxas e eles foram fuzilados. Isso deixou o povo, puto, eles nunca engoliram esse massacre. Outro, logo depois da Lei do Chá. Isso é famoso. Acredito que todos vocês saibam. Mas, enfim, depois da Lei do Chá, o comerciante ficou muito puto, né? E aí, alguns comerciantes dos Estados Unidos se vestiram de indígenas, de pessoas, habitantes tradicionais dos Estados Unidos, foram lá no Porto de Boston, entraram em 3 navios ingleses que estavam transportando chá e jogaram a carga no mar. Isso é muito importante, por quê? Prejuízo para a Inglaterra. Então, é um movimento de manifestação aí. Depois da Lei do Chá, o povo ficou muito puto. Vocês percebem que é no mesmo ano, inclusive, a festa do chá. Então, aprovou a Lei do Chá. Agora, só pode comprar chá da Companhia Britânica das Índias Orientais. Pau no cu.
vamos fazer a festa do chá, vamos vestir de índio aqui, indígena, desculpa, e jogar as cargas de açúcar não, de chá no mar. Essa foi a festa do chá de Boston. Tá. Então, veja bem, você teve o massacre de Boston, a festa do chá, os Estados Unidos já estava começando a ficar mal comportado, a Inglaterra já estava começando a ficar estranho com isso daí. Por causa disso, prestem atenção, por causa desses comportamentos aqui de manifestação, a Inglaterra lança chamadas leis intoleráveis. Leis intoleráveis que é literalmente, olha Estados Unidos, quer dizer, olha 13 colônias da América. Vocês são 13 colônias da América. Se comportem como tal. Eu que mando. Eu, Inglaterra, que mando. Vocês nunca se esqueçam disso. Tá bom, então? E aí ela mandou. Então, esse negócio de massacre de Boston, massacrei mesmo, me processa. Esse negócio de festa do chá de Boston, não gostei, vão ter que pagar. E aí ela lança as leis intoleráveis, que é para tentar controlar a situação. Basicamente o seguinte, leis intoleráveis. Fechava o porto de Boston, que era o mais movimentado das 13 colônias, e você tinha a ocupação militar de Massachusetts, que é um nome desgraçado de falar, mas que eu consegui de primeiro, sou muito impressionado. Massachusetts. Enfim, que era onde ficava Boston. É a província onde fica Boston, onde fica Boston até hoje em dia, tá bom? Então, essas eram as leis intoleráveis. Além disso, o que a Inglaterra fez também? Eu vou tirar essa parte. Não vou tirar, não. Além disso, além das leis intoleráveis, o que a Inglaterra fez? Ela acabou de conquistar novas regiões, principalmente no Canadá. Só que ela estava com medo da influência dos Estados Unidos crescer, caso ela deixasse que os colonos das 13 colônias fossem lá para o Canadá habitar a região. Ela tinha medo. Então, o que ela fez? Ela proibiu que os territórios adquiridos depois da Guerra dos 7 Anos fossem habitados por colonos dos Estados Unidos. Ela tinha medo. Ela tinha medo que se escalasse, que eles ficassem muito poderosos. E aí o povo já estava começando a ficar puto com a Inglaterra. Você tinha um espalhamento das ideias iluministas e liberais nesse período, até que quebrou tudo, fudeu tudo. Principalmente depois das leis intoleráveis. Vocês entenderam, gente? Eu sei que é bastante coisa, mas tá tudo bem? A Luana perguntou, mas por que eles se vestiram de indígenas? Como se fosse um negócio, tipo assim, olha que meio, né? Hoje em dia, essa é apropriação cultural, esses caras estavam canceladíssimos, ia fazer uma nota de repúdio fodida pra eles no Twitter. Mas naquela época era um negócio tipo assim, esses ingleses não moram aqui. A gente que mora aqui. A gente que é nativo dessa região. Igual os indígenas. Vamos vestir de indígena falando, olha, essa terra é nossa, virar essa carga no mar e pau no cu da Inglaterra. Era meio que isso, entendeu? Ô, Edu, eu nunca entendi isso. Ele meio que se auto-prejudicava, porque, por exemplo, você falou que ele fechou o Porto de Boston, que era o mais movimentado da economia nessas colônias. Aí depois que ele falou que as colônias que eles conquistaram na Guerra dos 7 Anos não poderiam ser ocupadas por outros colonos, pelo pessoal dos mesmos colonos. Como que ele sabia que eram os mesmos colonos? Tipo, que loucura. É porque tinha alfândega, porque tinha exército, porque tinha fronteira, entendeu? Era assim que funcionava. Mas assim, quem ocupava essas novas colônias que eles conquistaram na Guerra dos 7 Anos, você sabe? Outros ingleses. Que trouxas, ai, que idiotas. Enfim, a Milena falou, volta nessa última parte do estopim. Milena, foram eventos que fizeram cada vez mais o clima nos Estados Unidos ficar insuportável e eles irem para a independência. Então, teve o massacre de Boston, a festa do chá, as leis intoleráveis, a proibição deles ocuparem novas regiões e o espalhamento de ideias iluministas e liberais. Tudo isso, juntinho, fez com que os Estados Unidos caminhasse para um processo de independência, um processo separatista. Gente, vamos correr, pelo amor de Deus. Tá, logo depois das leis intoleráveis, elas são de 74, vocês desculpem, gente, não coloquei a data, mas elas são de 74. Logo depois das leis intoleráveis, as 13 colônias falaram, olha, não tem jeito, a nossa... Eu não coloquei, peraí, nossa, gente. Eu não coloquei. Bom, eu vou falar para vocês. Eles se reuniram todos juntos e falaram, olha, tá insuportável a situação, a Inglaterra tá mandando muito, a gente não tem autonomia nenhuma, vamos responder isso à altura. Então, eles se reuniram nos chamados Congressos Continentais das 13 colônias. Era uma reunião de todos esses territórios juntos, porque lembrando, cada um deles era autônomo, tá bom? Mas eles se reuniram todos juntos para começar a discutir como é que eles iam bater na Inglaterra, como é que eles iam responder à altura. A gente teve vários congressos continentais. O primeiro, de 1774,
prestem atenção, não tinha o caráter separatista. Eles não queriam separar a Inglaterra nesse primeiro congresso. Eles só assinaram uma carta, mandaram lá para os ingleses para pedir umas reivindicações, tipo, olha, para com essas leis intoleráveis, para com essas novas taxações e vamos parar com isso daí. Qual que era a ideia principal dessas pessoas nessa época? Um negócio, uma política chamada No Taxation Without Representation. Por que eu estou escrevendo em inglês? Porque cai em inglês. Without. Oh, caralho. Representation. O que essa frase quer dizer? O que os Estados Unidos queriam dizer com isso? Olha só. Ó, vocês não vão colocar nenhuma taxação pra gente enquanto não tiver representação. O que isso quer dizer? Tá bom, então. Vocês aprovam suas novas taxas. Beleza. Lá no parlamento da Inglaterra, tem congressista dos Estados Unidos lá na Inglaterra? Não tem. Eles se sentiam... Olha que interessante. Os Estados Unidos, eles não se sentiam um país independente. Eles se sentiam parte da Inglaterra. Eles eram ingleses. Eles eram colonos. Eles eram parte do Império Britânico. Então, como parte do Império Britânico, eles queriam ser representados. Eles não queriam separar da Inglaterra imediatamente. Não, eles queriam que eles fossem ouvidos no parlamento, que eles tivessem representantes permanentes no parlamento e que esses representantes defendessem seus interesses. Era isso que eles queriam. Eles não queriam separatismo. Então, essa é a ideia. Olha, a gente não quer separar. A gente quer representação. E vocês não vão colocar nenhuma taxa em cima da gente sem representação. Isso no primeiro congresso, Mariana. Isso, perfeito. Isso no primeiro congresso. A Inglaterra, sendo do jeito que ela ouve as opiniões divergentes, ela cagou para esse negócio, não ouviu porra nenhuma e não aprovou nenhuma medida para apaziguar a situação. Aí a gente teve o segundo Congresso Continental, que aí vai Corinthians. O segundo Congresso Continental, ele é separatista, completo. É basicamente a declaração de independência dos Estados Unidos. Para você ter mais ideia, a colônia criou um exército rebelde. E esse exército rebelde era liderado por um carinha, que vocês já ouviram falar, chamado George Washington, futuro primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, gente, aqui é assinar a sentença de guerra. Os Estados Unidos está preparando um exército rebelde para lutar contra a Inglaterra em uma eventual guerra de independência, como realmente aconteceu. Em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos formaliza uma declaração de independência, com uma influência completamente iluminista, redigida para anunciar publicamente que eles iam desobedecer a Inglaterra e que, se fosse necessário, eles iam entrar em guerra. Quem que redigiu essa carta? Alguns homens. Benjamin Franklin, o Thomas Jefferson e o John Adams. Benjamin Franklin, não preciso nem falar para vocês, né, a importância dele. Thomas Jefferson, futuro presidente dos Estados Unidos. John Adams, futuro presidente dos Estados Unidos. Que horas são? Jesus, eu vou passar esse último slide e esse último aqui fica para a próxima aula, tá bom? Tá, eles fizeram a declaração de independência. Os Estados Unidos agora vai entrar em guerra com a Inglaterra. A guerra de independência durou 8 anos. Foi de 1775 até 1783. Só que, gente, era uma colônia. Era uma colônia que nem era tão importante assim. Então, a superioridade militar dos Estados Unidos, da Inglaterra, em relação aos Estados Unidos, era gigantesca. Gente, colônia não tem exército, porque colônia não pode ter exército. O exército que os Estados Unidos tinha era organizado às coxas, era da noite por dia. Por quê? Porque, mano, você não pode deixar sua colônia ter exército, porque se ela quiser virar independente, ela tem jeito de se defender. O Brasil não tinha exército. Quando a gente teve nossa independência, a gente teve que contratar mercenário. E foi a mesma coisa para os Estados Unidos. A superioridade britânica, inglesa, era muito grande. E os Estados Unidos sabiam disso. Então, o que eles fizeram? Chamaram ajuda. Eles fizeram alianças militares com outras superpotências. Principalmente França, principalmente Espanha. Preste atenção. Eles fizeram alianças com outras superpotências, principalmente França e principalmente Espanha. Vocês entenderam? Eram justamente as nações que tinham sido derrotadas da Guerra dos 7 Anos. Então, presta atenção, olha que interessante. Quando a gente pensa em Guerra Civil dos Estados Unidos, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, a gente pensa numa guerra entre ingleses e o povo das 13 colônias, e uma coisa meio que rústica, meio que civil, mas não. A Guerra de Independência dos Estados Unidos envolveu
as maiores nações da época. Envolveu França, envolveu Inglaterra, envolveu Espanha. Envolveu gente grande nesse negócio. E foi basicamente uma revanche, um segundo round da Guerra dos 7 Anos, em que a França e a Espanha estavam loucas para botar no cu na Inglaterra, porque elas tinham sido derrotadas e humilhadas na Guerra dos 7 Anos. Então, o apoio desses aliados, o apoio da França, o apoio da Espanha, foi fundamental para que a independência dos Estados Unidos acontecesse. Gente, grosso modo, a Guerra de Independência foi uma guerra entre ingleses e franceses. Mas só isso. Só para vocês terem uma ideia, 90% da pólvora que foi usada no conflito veio da França. 90%. Para vocês terem uma ideia de como que a França agiu ativamente no conflito. Como ela realmente entrou de cabeça. Por quê? Porque ela queria foder a Inglaterra. Ela queria prejudicar os ingleses. E aí, com a ajuda dos ingleses, com a ajuda dos espanhóis e com a ajuda dos franceses, os Estados Unidos conseguem derrotar o exército inglês. Em 1781, o exército inglês, que estava lá nos Estados Unidos, se rende oficialmente. E em 1783, a Inglaterra se rende. Então aqui, ó, em 81 é o exército, e em 83 é a Inglaterra, tá bom? Ah, mas o que a Espanha e a França ganham com isso? Ganham bastante coisa. A Espanha ganha a Flórida, tá bom? Ela ganha a Flórida como espólio de guerra, e a França ganha o Senegal, que era um território na Áfricazinha, no chifre da África, vocês sabem bem disso, ok? Beleza. Gente, portanto, os Estados Unidos vai começar a sua vida política, vai começar a sua vida enquanto país independente endividado, até o cu. Endividado até o cu com a França, endividado até o cu com a Espanha. Porra, 90% da pólvora que foi usada no conflito veio da França. Isso não foi de graça. Só que qual que é o problema? Os Estados Unidos vai meter o calote. Ele nunca vai pagar essas dívidas. E isso vai foder a França. Por quê? Porque a França vai estar arruinada economicamente, como a gente vai ver na próxima aula. Guardem essa última parte. Guardem essa última parte para a aula de amanhã. Estados Unidos começou a sua vida com dívidas, com a França, ele nunca pagou essas dívidas e isso fudeu a França. Guardem isso aqui para a próxima aula. Gente, alguma última dúvida? Pelo amor de Deus, eu não quero tomar tempo de ninguém. Ô, Edu, ali na parte... Volta no slide, por favor, rapidinho. Só um segundinho. Por que não tá? Gente, não tá parando de gravar? Ah, peraí. Ah...